Ele só entregava compras, mas, naquele dia, quem abriu a porta não era apenas um cliente. Era alguém que mudaria tudo. Ricardo, advogado de sucesso. Leandro, um entregador comum, ainda tentando entender quem é. Aquela noite tinha tudo para ser só mais uma entrega. Mas virou o início de uma história intensa, dolorosa e verdadeira, onde amar significaria escolher entre o medo e a verdade. Leandro sempre dizia a si mesmo que era só temporário. As sacolas, os horários puxados, os trajetos longos sob o sol de Rio. Entregar compras era o meio-termo entre o que ele tinha e o que ainda não sabia se teria. Tinha 26 anos e carregava no peito um silêncio que ninguém escutava, nem mesmo ele. O prédio de Ricardo era daqueles que deixavam claro, ali morava gente importante. Mas naquela noite, ao subir no elevador com o carrinho de compras e a garganta seca, Leandro sentia algo diferente. Não era só ansiedade. Era como se, inconscientemente, soubesse que aquela entrega não terminaria na porta. Ricardo abria a porta como quem não precisava provar nada a ninguém. Mas naquele dia, houve uma pausa. Um olhar que durou mais que o necessário. Um oi que soou menos automático do que deveria. E Leandro, acostumado a baixar os olhos, os manteve erguidos por tempo demais. Enquanto tirava os produtos do carrinho, Leandro percebeu que Ricardo não parecia apressado como das outras vezes. Ficava por perto, fazia perguntas que não tinham relação com os produtos. Queria saber dele, o que fazia além de entregar, o que estudava, se tinha planos. E quando Leandro hesitou ao responder, Ricardo não desviou o olhar. Ficou. Escutou. E isso bastou para que o entregador esquecesse as horas. No meio da conversa, Leandro comentou, quase sem pensar, sobre uma marca de azeite importado, o tipo de detalhe que ele não deveria se importar, mas se importava. Ricardo sorriu como quem reconhece algo raro em alguém comum. Disse que gostava do jeito como Leandro falava das coisas simples. Que parecia realmente se importar. E foi aí, nesse espaço entre uma garrafa de vinho e um olhar sem pressa, que tudo virou. Ricardo, com a voz baixa e direta, fez o convite: jantar. Ali mesmo. Nada formal, só uma tentativa de usar os ingredientes que Leandro tinha trazido. A proposta veio carregada de uma leveza desconcertante. Não parecia sedução, nem piedade. Era algo mais arriscado: genuinidade. Leandro congelou. O que era aquilo? Um gesto gentil ou uma linha sendo cruzada? Pensou em recusar, mas não havia medo na voz de Ricardo, apenas verdade. Ficou. Não pela comida, nem pela educação. Mas porque, por algum motivo difícil de explicar, queria ficar. Durante o preparo do jantar, as palavras fluíam. Ricardo contou sobre os plantões no escritório, sobre a solidão dos corredores de tribunais. Leandro ouvia, admirado com a diferença entre o homem da porta e o homem ali, cortando tomate com dedos firmes mais palavras frágeis. Quando sentaram para comer, o silêncio inicial foi denso. Mas logo os olhares retomaram o fio que haviam deixado suspenso no corredor. Não houve declarações, nem toques. Apenas uma presença mútua que crescia em cada segundo de partilha. Na hora de ir embora, Leandro demorou a levantar. Ricardo agradeceu a companhia como se estivesse se despedindo de alguém que conhecia há anos. E, antes de a porta se fechar, disse algo que fez o coração de Leandro tropeçar: volta quando quiser. Mesmo que não tenha entrega. No caminho de volta, Leandro não conseguia tirar o cheiro do vinho do ar. Nem o som da voz de Ricardo. Tentou racionalizar: era só gentileza. Mas sabia que não era. Não daquele jeito. Aquela noite não era só mais uma entrega. Era o início de algo, e, mesmo sem saber o que, ele sentia que aquilo mudaria para sempre. O vinho foi servido sem cerimônia. Nenhum dos dois comentou o gesto, mas Leandro sentiu que havia algo ali, uma espécie de transição silenciosa. Já não era entrega. Já não era trabalho. Sentaram-se à mesa como dois conhecidos que não sabiam o quanto ainda descobririam um do outro. A conversa, a princípio, foi leve. Filmes, livros, comidas preferidas. Mas, aos poucos, o tom mudou. Ricardo deixou escapar que não era tão confiante quanto aparentava. Nunca tinha sido. O que mostrava por fora era treino, não verdade.
Leandro ouviu com atenção. Não esperava ouvir alguém como Ricardo falar de solidão. Muito menos com tanta naturalidade. Ele contou sobre os silêncios dentro de casa, sobre as noites em que voltava do trabalho para um apartamento aceso demais, frio demais. Disse que, às vezes, sentia que todo o prestígio era só um disfarce para o vazio. Leandro entendeu mais do que queria admitir. Foi aí que Ricardo mencionou, quase como quem pede desculpas por ser sincero demais, que tinha voltado a escrever. Um hábito antigo, esquecido entre uma audiência e outra. Voltou por impulso, depois das conversas breves que teve com Leandro. Disse que havia algo naquele olhar curioso, naquela forma de falar das pequenas coisas, que despertava nele uma vontade de registrar tudo. Leandro não soube o que responder. Apenas sorriu e abaixou os olhos. Durante a refeição, o cheiro do manjericão se misturava ao peso das confissões. Ricardo perguntou sobre a vida de Leandro. Ele contou sobre a faculdade de letras, interrompida por falta de dinheiro e clareza. Falou da mãe, que achava que ele desperdiçava tempo. E do pai, que nunca entendeu por que o filho evitava falar sobre relacionamentos. Ricardo não reagiu com choque, nem tentou mudar de assunto. Apenas escutou. E isso foi pior que qualquer julgamento. Porque, naquele silêncio, havia espaço demais para verdades acumuladas. Leandro se pegou falando mais do que devia, dos amores não correspondidos, dos medos que não sabia nomear, da constante sensação de estar vivendo em suspensão. A tensão aumentava, invisível mais densa. O ar entre eles parecia mais quente. As pausas na conversa diziam mais que qualquer palavra. Ricardo falava menos agora. Observava. Parecia hesitar entre o impulso e o medo. Em um momento, os olhares se cruzaram por tempo demais. Leandro prendeu a respiração. Sentiu que algo estava para acontecer. Um movimento, uma frase, qualquer coisa que rompesse aquele fio esticado demais. Mas nenhum dos dois teve coragem. Ricardo se levantou primeiro, disse que precisava de água, como se o calor fosse culpa do vinho. Leandro concordou, fingindo normalidade, mesmo que seu corpo estivesse inteiro em alerta. O momento passou. Ficou ali, suspenso, como uma nota que não encontra sua última sílaba. Na despedida, as palavras foram educadas, mas contidas. Leandro agradeceu o jantar. Ricardo disse que gostou da companhia. E, por fim, repetiu, com menos leveza do que antes, que ele podia voltar quando quisesse. Leandro saiu sentindo que algo importante tinha ficado para trás. Como se a noite tivesse sido uma porta aberta, que nenhum dos dois ousou atravessar. Mas ele sabia. Aquilo não tinha sido só uma refeição. Foi um risco. Um convite não dito. Uma verdade que os dois tocaram sem coragem de assumir. E isso mudaria tudo. Os dias seguintes carregavam um tipo estranho de leveza e peso ao mesmo tempo. Leandro voltou à rotina, mas não era mais a mesma. As entregas, os trajetos, as filas do supermercado, tudo agora parecia ter outra cor, outro ritmo. O jantar na casa de Ricardo não saía da sua mente. Não apenas pelo gesto, mas pelo que ficou no ar. A dúvida o corroía: teria sido real ou apenas gentileza? Ricardo não mandou mensagem. Não ligou. Mas quando Leandro apareceu na próxima entrega, a porta se abriu antes mesmo que ele tocasse a campainha. O sorriso de Ricardo foi mais contido do que o habitual, mas os olhos diziam algo diferente. A tensão ainda estava lá, mas havia algo novo, expectativa. Dessa vez, Ricardo não se afastou enquanto Leandro organizava os produtos. Ficou perto. O silêncio entre eles era espesso, não incômodo, como se qualquer palavra pudesse romper algo precioso. Até que Ricardo quebrou a distância com um gesto simples, ofereceu café. Leandro aceitou, tentando esconder o tremor nas mãos. Sentaram-se na varanda. O som da cidade lá embaixo parecia distante. E foi ali que Ricardo, sem rodeios, começou a falar. Contou que havia pensado muito nos últimos dias. Que escrever lhe fazia bem, mas que o que realmente o tinha mexido era a presença de Leandro. Disse isso com a voz firme, mas o olhar inquieto. Leandro não soube o que responder de imediato. Sentiu o mesmo, mas ainda não conseguia dar nome àquilo. Não queria se iludir.
Já havia confundido gentileza com interesse antes, e não queria repetir a dor do erro. Ricardo continuou. Falou sobre a família, principalmente sobre o pai. Um homem público, político tradicional, conservador. O tipo que sorria em rede nacional enquanto pronunciava palavras que excluíam. Disse que passou anos tentando ser o filho exemplar. E que cada desvio de expectativa era pago com distanciamento e silêncio. Leandro compreendeu de imediato o conflito. Crescerá com medo de si mesmo, acostumado a esconder partes inteiras da própria vida para evitar olhares tortos. Mas ouvir Ricardo admitir aquilo, o medo de não ser aceito nem mesmo em casa, criou entre eles algo mais profundo do que atração. Era reconhecimento. Ricardo revelou que evitava relacionamentos. Que nunca conseguirá manter algo real por muito tempo. Sempre havia a sombra da desaprovação, o receio de ser exposto, de decepcionar. Mas confessou que, com Leandro, era diferente. Que não sabia ainda o que sentia, mas sabia que não queria ignorar. A sinceridade desarmou Leandro. Ele percebeu que não estava sozinho naquela confusão. E, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que poderia confiar. Disse que também tinha medo. Medo de criar expectativas. Medo de se entregar e ser deixado. Medo de repetir histórias antigas com finais frios. Ambos sabiam que estavam diante de algo instável, frágil, mas real. E, mesmo sem saber o nome daquilo, reconheceram o valor do que estava nascendo. Antes de ir embora, Leandro hesitou na porta. Olhou para Ricardo, que parecia prestes a dizer algo, mas se conteve. Em vez de palavras, houve apenas um aceno breve e um olhar demorado. O silêncio ainda existia, mas agora era outro. Um silêncio que, embora ainda temesse ser quebrado, carregava promessas. Ao sair do prédio, Leandro sentiu o mundo mais ruidoso do que antes. Mas dentro dele, algo finalmente havia se aquietado. Sabia que o que estavam construindo era incerto. Mas, pela primeira vez, achava que talvez valesse a pena arriscar. Foi num fim de tarde qualquer que tudo desabou. Leandro e Ricardo caminhavam por uma rua discreta, voltando de uma cafeteria onde, pela primeira vez fora de casa, tinham se permitido ser apenas dois homens dividindo algo que ainda não sabiam nomear. Um gesto banal, uma mão que roçou outra, um riso espontâneo, e bastou um clique. Um fotógrafo os seguiu sem que percebessem. Na manhã seguinte, o mundo de Ricardo não era mais o mesmo. As manchetes vieram rápidas, implacáveis. Sites de política, colunas de fofoca, redes sociais. O nome dele estampado ao lado de palavras como escândalo, exposição, imoralidade. O sobrenome, o mesmo do pai senador, arrastado por comentaristas como se fosse um símbolo de ruína moral. Leandro viu tudo em choque. Não sabia o que fazer, nem como reagir. Ligou, mandou mensagens. Ricardo não respondeu. Sumiu. E o silêncio, dessa vez, não era cheio de promessas, era fundado em medo. 2 dias depois, um jornal revelou a declaração do senador: repúdio atitudes que ferem os valores da minha família. Não reconheço essa escolha. A frase correu como veneno. Leandro a leu várias vezes, sem conseguir digerir a frieza. Não era só rejeição, era abandono público. Quando finalmente teve notícias, Ricardo estava fechado em si mesmo. Um amigo em comum contou que ele havia se isolado, desligado o telefone, recusado visitas. A rotina havia parado. Não compareceu ao escritório. Não respondeu e-mails. Apenas deixou tudo suspenso, como se sumir fosse a única defesa possível. Leandro pensou em ir atrás. Bateu à porta, esperou horas. Nada. Voltou para casa com a cabeça cheia de hipóteses. Talvez Ricardo estivesse arrependido, talvez tivesse medo. Talvez não quisesse mais nada com ele. A dúvida era um peso constante no peito. Durante dias, os jornais continuaram. Alguns defendiam, outros atacavam. Mas o estrago estava feito. Ricardo, o advogado brilhante, virou pauta. E Leandro, mesmo fora das câmeras, sentia-se exposto, despido, como se todos soubessem de algo que ele próprio ainda tentava entender. Veio, então, o medo. Medo de estar atrapalhando, de ser o erro. Começou a questionar tudo. Teria sido precipitado? Ingênuo?
Teria forçado algo que Ricardo não podia sustentar? Cada lembrança dos momentos juntos agora doía. Mas o que mais doía era a ausência. Leandro lembrou do que Ricardo dissera sobre o pai, sobre o medo de decepcionar. Lembrou do sorriso contido, do convite tímido para ficar. De como os dois pareciam caminhar num limite invisível. E agora, com tudo exposto, esse limite havia se rompido, mas ao invés de libertação, havia destruição. Foi num domingo que Ricardo finalmente respondeu. Uma mensagem curta, preciso de tempo. Não sei quem sou mais. Leandro encarou a tela como quem segura algo frágil demais. A primeira reação foi recuar. Queria apagar tudo, fingir que nada havia acontecido. Depois, veio o impulso contrário, correr até ele, abraçá-lo, dizer que ficaria. Mas entre essas vontades, surgiu o cansaço. Estava cansado de ser invisível, de esperar migalhas de coragem em meio ao caos. E então surgiu a dúvida cruel: deveria ficar? Ou era hora de partir? Leandro passou a noite em claro. Pesou cada palavra, cada gesto, cada silêncio. Sabia que o amor não era o problema, mas será que amor bastava? Ao amanhecer, tomou uma decisão: escrever. Não para exigir, nem cobrar, mas para deixar claro que estava ali. Que sentia. Que compreendia. Mas também que precisava de reciprocidade. O texto era simples, direto. Dizia que não queria forçar portas trancadas. Que entendia o peso de tudo, mas que não suportava mais esperar sem saber se ainda era bem-vindo. Enviou. E esperou. Sem grandes esperanças. Mas com o coração limpo. Aquela noite, ao contrário das outras, terminou em silêncio absoluto. Um silêncio que não oferecia promessas. Só a dura verdade da dúvida: amor, quando negado por medo, ainda é amor? Os dias que seguiram foram longos e mudos. Ricardo havia desaparecido completamente. Nenhuma mensagem, nenhum sinal. As notícias diminuíram, os holofotes se voltaram a outros escândalos. Mas Leandro continuava parado naquele vazio, como quem fica numa sala depois que todos foram embora. Foi então que decidiu escrever. Não por impulso, nem desespero, mas porque precisava tirar aquilo de dentro. As palavras vieram como cortes. Escreveu sobre o medo que sentiu ao ser visto, sobre o orgulho que também sentiu ao estar ao lado de alguém por quem valia a pena lutar. Admitiu que amava Ricardo, mesmo sem saber o que isso significava na prática. Mas também escreveu sobre o cansaço. Sobre a necessidade de reciprocidade. Pediu nada além da verdade. Depois de enviar, não esperou resposta. Voltou à rotina. As entregas, o volante, os sorrisos automáticos. Mas tudo era mais cinza. Até que, numa tarde qualquer, Ricardo apareceu. Chegou sem aviso. Leandro viu parado à distância, imóvel. Havia algo diferente. Não havia mais a postura ensaiada do advogado de sucesso. Nem a hesitação do filho do senador. Era outro homem. Mais leve. Mais inteiro. Ricardo falou pouco. Disse que tinha pedido demissão do escritório. Que havia deixado a casa da família. Que precisava se desfazer de tudo que o fazia sentir vergonha de si mesmo. Contou que passou dias em silêncio, enfrentando a própria covardia. E que, ao ler a carta, sentiu algo que não sentia há muito tempo: clareza. Disse que não podia prometer facilidades. Que o medo ainda existia. Que o pai não voltaria atrás, e que as portas que se fecharam no mundo jurídico não se reabririam tão cedo. Mas, mesmo assim, escolhia ficar. Não como advogado. Nem como herdeiro. Apenas como ele mesmo. Leandro não respondeu de imediato. Precisou respirar fundo, entender se aquilo era real. Mas, no fundo, já sabia. Sempre soube. E dessa vez, quando os olhos se encontraram, não houve hesitação. Decidiram recomeçar. Sem pressa, sem máscaras. Sem fingir que o mundo era fácil, mas sem permitir que ele os engolisse. Foram, pouco a pouco, reconstruindo o espaço entre eles, não como esconderijo, mas como lugar de verdade. Nos dias seguintes, caminharam pelas ruas sem se esconder.
Não porque quisessem desafiar o mundo, mas porque não queriam mais pedir desculpas por existir. Leandro passou a incluí-lo na rotina simples, nas manhãs apressadas, nas noites de cansaço. Ricardo, por sua vez, começou a redescobrir o prazer das pequenas coisas, o tempo, o silêncio, o café quente dividido. A relação não era um conto de fadas. Ainda havia olhares tortos, comentários, medo. Mas agora, havia também escolha. Naquela manhã específica, enquanto o sol ainda tímido atravessava a janela, Leandro preparava café. Ricardo apareceu sem dizer nada, sentou ao lado. Não falaram sobre o passado, nem sobre o futuro. Só ficaram ali, no som das xícaras, na respiração lenta, no olhar partilhado. E naquele olhar havia uma certeza silenciosa: eles tinham resistido. Não eram mais o advogado e o entregador. Eram dois homens, inteiros, que, apesar de tudo, tinham escolhido não desistir de si mesmos. E nem um do outro.